Olá, sexto ano, bom dia. Hoje, sexta-feira, dia 27 de novembro, nós vamos começar o nosso capítulo sobre ângulos. Ele está no mesmo capítulo dos entes primitivos da geometria, que é o ponto, a reta e o plano. Então, hoje nós vamos falar sobre ângulos. Vocês podem acompanhar na página 226 do livro. Então, vocês já devem ter visto várias figuras que resultam em ângulos. Então, nós temos aí ângulos, figura formada por duas semirretas que possuem o mesmo ponto em comum, que possui o vértice em comum. Então, se vocês observarem no livro, vocês têm aí a foto de umas pirâmides, certo? Então, as figuras que dão ideia de ângulo, eu sempre relaciono com a abertura de uma tesoura ou os ponteiros de um relógio, que você pode fazer aí a associação da ideia de ângulo. Então, essa ideia de ângulo já é uma ideia muito antiga, desde os homens, antes dos homens construir as pirâmides, eles já haviam utilizado os ângulos. Depois dessa noção, foi muito utilizada por astrônomos, físicos e muitos navegadores. Então, hoje, os ângulos fazem parte do nosso cotidiano. São achados nas cidades, nas curvas das ruas, no viaduto, na sola de sapato, como eu já falei. Vocês podem também no estádio de futebol, como eu já falei, os ponteiros do relógio e a abertura de uma tesoura. Então, vamos então ver como é que ficaria a definição de ângulos. Então, ângulos são exatamente essa junção de duas semirretas que elas se encontram no mesmo ponto. Então, elas têm a mesma origem, que é chamada de vértice, que eu posso também chamar de origem. Então, vou ter uma semirreta que está de encontro com outra semirreta com a mesma origem. Então, ele possui três elementos, ou três partes, ou três características. Nós temos a abertura, é chamada do próprio ângulo. Temos as semirretas, que podem indicar os lados. E o pontinho de encontro entre as duas semirretas é chamada de vértice. Então, aquele pontinho onde elas duas se encontram é chamado de vértice, certo? Então, a unidade de medida de um ângulo, a unidade de medida de um ângulo é o grau, que é aquela bolinha que a gente utiliza em cima de um número. Exemplos, vocês já viram algumas situações onde aparece 20 graus, ou temperatura de menos 4 graus, ou quando a pessoa está com febre, está com 38,5 graus. Então, essa é a unidade de medida de ângulos. Então, além da unidade de medida, que é o grau, nós temos os múltiplos, os submúltiplos, é isso? Nós temos os submúltiplos do grau, que é o minuto e é o segundo, que nós estudaremos mais na frente. Então, o instrumento utilizado para medir ângulos é chamado de transferidor. Então, nós utilizamos a régua para dar um suporte e utilizamos o transferidor para ser utilizado para o processo de traçar ângulos. Então, se vocês têm em casa, observarem aí no livro, vocês têm o transferidor de meia volta, certo? Que é o que vai até 180 graus. E tem o transferidor completo de volta inteira, que é o transferidor que tem aí até a medida de 360 graus. Então, independente se eu tiver o transferidor de meia volta ou se eu tiver o transferidor de volta inteira, eu vou conseguir trabalhar com os ângulos, certo? Então, a gente tem várias classificações para ângulos. Temos ângulo reto, quando
ele mede exatamente 90 graus. Temos os ângulos agudos, quando a medida deles são mais fechadas, são menores que 90 graus. Temos ângulos obtusos, que são aqueles que têm abertura mais abertas, ou seja, maiores, que são os que são maiores de 90 graus. Temos o ângulo o 0 grau, que eu chamo de nulo. Temos o ângulo de 180, que é a metade, é a meia volta, ou ele é chamado de raso. E temos o ângulo de volta inteira, que é chamado de 360 graus, e o próprio volta inteira. Se vocês observarem, lá embaixo tem um lembrete falando do ângulo nulo, que é 0 grau. Veja que aí não tem nenhuma abertura, só tem a semi-reta e o pontinho aí, o vértice, somente. Então, indica 0 graus, certo? Na página 229, acompanha aí passo a passo, questão 1. É isso. Então, ele fala, observe os ângulos formados pelos ponteiros de um relógio. Então, os ponteiros de um relógio são os exemplos mais clássicos de ângulos. Então, se vocês observarem aí, tem um ângulo obtuso, porque ele está fazendo um número maior que 90. O ângulo reto, que mede 90. Quando ele faz a meia volta, ele é o raso, ou chamado de meia volta. Quando ele está fechado, menor que 90, ele é agudo. E quando ele não faz nenhuma volta no ponteiro, ele é chamado de nulo, como nós já vimos até agora. Então, onde vocês podem encontrar ângulos no cotidiano de vocês? Então, ou no lugar que vocês estão agora, observem em volta e veja se tem algo que pode lembrar você de ângulos. Então, os ângulos estão presentes no nosso dia a dia. Se prestarmos atenção à nossa volta, veremos a presença dele em vários lugares. As construções, as avenidas, transporte, utensílio doméstico, certo? Parque de diversões, na TV, ou até mesmo nas formas geométricas apresentadas, você pode observar as questões de ângulo, certo? Então, vamos agora para a página 231. Vocês vão colocar aí como atividade de classe, página 231. Na questão 19, vocês vão fazer aí, represente e classifique os ângulos. Então, eu estou vendo o ângulo 0 aí, o ângulo que está fazendo o 0 não, o O aí no início, e ele está fazendo esse quadradinho. Esse quadradinho representa um ângulo de 90 graus. Esse quadradinho está representando um ângulo de 90 graus, certo? Então, sempre que tiver esse quadradinho, lembre-se do ângulo reto, que é o ângulo de 90 graus. A letra B, ele está representando um ângulo agudo, ele é mais fechado, ele está aí uma medida menor que 90. E a letra C, representando aí, certo? Vocês, se preferirem, podem virar o livro ao contrário para poder identificar qual vai ser o tipo desse ângulo, certo? Se vocês observarem aí, o ângulo B e o C também estão com medidas menores que 90 e eles estão aí sendo ângulo agudo. Então, letra A, ângulo reto, 90 graus. Letra B, agudo, menor que 90. Letra C, também agudo, menor que 90 graus. Então,
Questão de número 20. Observando o relógio abaixo, responda. Tem um relógio que não tem ponteiro. Quais são as horas exatas do dia que podemos formar com um ângulo reto? Então, você vai observar, vai responder aí. Letra B. E com um ângulo de 180? Você vai colocar a resposta aí, pode colocar a resposta no seu próprio livro. E que ângulo os ponteiros formam às 12 horas? Então, você tem aí a questão 20 para responder. Letra A. Qual é a hora do dia que podemos formar um ângulo reto ou quais são as horas? Ângulo reto, podemos marcar 3 horas. Podemos marcar às 6h15. Podemos marcar às 6h45. E podemos marcar às 9 horas. Então, eu tenho 4 opções para a letra A. 3 horas, 6h15, 6h45 e 9 horas. E qual é a hora que eu posso formar com o ângulo de 180? O ângulo de 180, né, a meia volta, 9h15, certo? Meia volta, 9h15. Que ângulo os ponteiros formam às 12 horas? 12 horas vai ficar os dois ponteiros no número 12, o pequeno e o grande. Então, que ângulo os ponteiros vão formar? De 0 grau, porque ele não vai se mover. O dos minutos vai ficar no 12 e o da hora vai ficar no 12 e o dos minutos também vai ficar no 12. Eles não vão se mover às 12 horas. Questão 21. O ângulo reto também é conhecido como o ângulo de 1/4 de volta. Ele mede, então, já marcaram a alternativa, o ângulo reto, ele é conhecido como 1/4 de volta. Ele mede quanto? O ângulo que mede menos de 90 e mais que zero é chamado de quê? Você vai marcar aí a alternativa. Ele é menor que 90. 23. Duas retas que não se cruzam, ou seja, elas permanecem sempre à mesma distância uma das outras, elas são chamadas de... Aí você vai marcar concorrentes, oblíquas, paralelas ou perpendiculares. Lembra aquelas retas que elas não se cruzam, elas não ficam de maneira nenhuma perto uma da outra, elas não se encostam. Questão 24. Foi dado como desafio a Marina a identificação da quantidade de ângulos de cada figura a seguir. Como Marina não tinha entendido muito bem os conceitos, vamos ajudá-la a determinar essa quantidade. Então, você vai marcar aí, vai fazendo as curvinhas, pode fazer de lápis, e vai ver quantos ângulos tem cada figura dessa, certo? Então, já respondemos a questão 19 e a 20. Vamos agora para a questão 21. Corrigir, espero que vocês já tenham respondido. O ângulo reto, ele é conhecido como ângulo de 90 graus. É o ângulo reto, alternativa de letra A. 1/4 de volta, mas a gente utiliza sempre o ângulo reto. O ângulo que mede menos que 90, menor que 90, é chamado de agudo. É a letra A. As duas retas que não se cruzam são chamadas de paralelas. As retas paralelas estão sempre uma do lado da outra, mas elas não encostam uma nas outras. Letra C. Vamos ver quantos ângulos aí tem a figura. A figura de letra B é um triângulo. Então, eu tenho 3 ângulos. A figura de letra C. 1, 2, 3, 4,
hexágono. Então, ele tem 6 ângulos. Vamos ver agora a figura de letra A. Quantos ângulos vocês encontraram? 1, 2, 3, 4, 5. Parte de dentro. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quantos ângulos vocês encontraram aí na letra A? Na letra A. Vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Porque tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. Tem os de dentro e tem os de fora. Então, letra A, 9. Letra B é o triângulo 3. E letra C é o hexágono. Então, ele tem 6. Vamos agora ver um vídeo explicando e revisando tudo que nós vimos até agora. É hora de ser sempre nova de novo. Ipanema. Pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje vamos ver o que é ângulo e como podemos classificá-lo. Este é o primeiro vídeo de uma série de vídeos sobre ângulos que eu estou fazendo aqui para o canal. E nele nós vamos ver então o que é um ângulo. Se nós observarmos aqui este desenho, nós temos o seguinte: uma semi-reta tem origem aqui no ponto O e passa pelo ponto A. Uma outra semi-reta tem origem no ponto O e passa pelo ponto E. Estas duas semi-retas possuem a mesma origem. E a região que fica entre essas duas semi-retas é o que nós chamamos de ângulo. Eu tenho essa marca que vai indicar a medida do ângulo, porém, o ângulo é toda essa região. E a medida mais usada para indicar o ângulo é o grau. Nós vamos ver na segunda aula, através do uso do transferidor. Então, na escola, nós utilizamos o transferidor para verificar a medida de um ângulo ou para construir um ângulo também. E como que nós podemos escrever esse ângulo? Perceba o seguinte: eu tenho o ponto A, eu tenho o ponto O e eu tenho o N. O O está onde? Entre o A e o N. Então, eu vou escrever que esse ângulo é o ângulo AOM. AO. Então, nós temos a primeira semi-reta OA, a segunda semi-reta OM. Então, a junção dessas duas semi-retas com a mesma origem forma o ângulo.
Então, veja que os dois pontos, as duas retas se encontram no mesmo ponto, formando a origem. Então, essa abertura é o ângulo, o lado OA, a semirreta OA forma o lado, a outra semirreta OM forma o outro lado, e o O é o vértice, que é a origem. E para indicar aí o ângulo, nós vamos colocar um acento aqui, olha, circunflexo em cima do ponto que fica na origem. E essa origem vai ser o vértice desse ângulo. Então, vamos identificar aqui, ó, a ON é o ângulo, esse ângulo aqui no caso. O O, que é esse ponto aqui, que é a origem, nós temos o vértice. E nós temos também os lados. O lado OA e o lado OM. São as duas semirretas. OA, eu vou indicar com essa setinha, pelo fato de ser uma semirreta, e OM, que eu também vou colocar aqui a setinha, porque é uma semirreta. E esses serão os lados desse ângulo. Então, agora você já tem, novamente, os três elementos, ou as três partes, ou três características do ângulo. O ângulo, o vértice e os lados. Eles podem ser classificados conforme as suas medidas. Então, nós temos aqui ângulo agudo, ângulo reto, ângulo obtuso e ângulo raso. O que é um ângulo agudo? Um ângulo agudo são ângulos que possuem suas medidas menores do que 90 graus. Mas o que é um ângulo de 90 graus? Nós temos aqui o ângulo reto. Toda vez que nós observarmos um ângulo e ele tiver esse quadradinho aqui, com um pontinho no meio, significa que ele é um ângulo reto, que ele tem medida de 90 graus. E os ângulos que possuem medidas menores do que 90 graus são os ângulos que nós vamos chamar de agudo. Então, vejam que o ângulo de 90 graus ele é totalmente reto. Ele pode ser desenhado de uma forma diferente, ou de lado, ou de cabeça para baixo, ou do lado direito, do lado esquerdo, mas ele sempre vai possuir o reto, ele sempre vai ter que medir 90 graus. Então, os ângulos que são mais fechadinhos, eles vão deitando com sentido de quem vai chegando no ângulo zero, são os mais fechados, então são com menores, com medidas menores. Então, eles são chamados de agudos. agudos. Então, o ângulo agudo possui medida menor do que 90 graus. O ângulo reto possui exatamente 90 graus. O ângulo obtuso é um ângulo que tem a medida maior do que 90 graus. Então, observem que o obtuso, veja que ele é mais aberto. O de 90 é reto. Ele vai abrindo, abrindo, abrindo e ele vai descendo. Ele vai cada vez ficando com a abertura maior, sentido quem vai descer e vai ficar um ângulo aberto de 180 graus. Então, ele não pode chegar aí em 180, né? Porque 180 ele já tem outro nome. Então, se ele for abrindo maior que 90 até chegar em antes de 180, ficar deitadinho, ele é obtuso. Tem uma medida maior do que 90 graus, nós vamos chamar de obtuso. E o ângulo raso? Quem é o ângulo raso? O ângulo raso, assim como o ângulo reto, tem a sua medida exata. O ângulo raso é meia volta, ó, meio giro. Então, ele mede 180 graus. Então, tanto o ângulo raso quanto o ângulo reto possuem as suas medidas. Já o agudo, ele pode variar. São todos os ângulos menores do que 90 graus. E o obtuso, maiores do que 90 graus. E esse foi o vídeo de hoje. Espero que... Então, revisando o que nós vimos, foi aí na aula e ela explicou detalhadamente. Então, eu fui explicando para vocês através dos desenhos, para que vocês observassem o que diferencia
um ângulo do outro ângulo, ok? Então, agora vocês vão colocar o livro na página 218, para a gente observar a correção da questão 9. Isso? Então, a página 218, 224, 225 e 226 foi passada para casa. Então, se você ainda não fez, mais uma oportunidade aí para você fazer. E nós vamos agora na página 218. Ficou aí a nossa questão 9. Tem uma ilustração e tem um texto que nós vamos acompanhar agora. Manchete de um jornal do sul do país. O calor não dá trégua no sul nesta segunda, e as temperaturas tendem a subir ainda mais. Imagine uma jovem telefonando para a rádio construir, dizendo: o sol está tão escaldante que é preciso se proteger até na sombra de um poste. Observando a imagem, responda: as retas formadas pela sombra do poste e o poste são retas perpendiculares? Justifique sua resposta. Então, veja aí que tem o poste, certo? E tem uma pessoa ao lado, ok? Então, as retas são perpendiculares. Vocês lembram que retas perpendiculares são aquelas retas que se cruzam, não é isso? Se cruzam, elas possuem pontos em comum. Então, você está vendo o poste, está se cruzando com a sombra aí, está tendo algum ponto em comum com a pessoa que está aí. Então, elas são perpendiculares? Sim. Por quê? Porque elas estão se encostando. Ou porque você pode botar, porque ela tem algum ponto em comum, ou porque elas se cruzam. Certo? Então, está aí a correção da página 218. E vocês ficaram também com uma atividade de pesquisa sobre plano cartesiano. Então, você vai dizer o que é plano cartesiano? Para que serve o plano cartesiano? Como você representa o plano cartesiano? Como você marca os pontos no plano cartesiano? Então, toda essa pesquisa vocês vão fazer no caderno de vocês e nós vamos observar quem fez para ganhar aquele pontinho extra. Então, na página 221, vocês observam aí que tem para o uso manual de instrumento nas construções geométricas, auxilia a forma de representação prática. Por isso, utilizam-se os instrumentos como o instrumento 1, vocês têm que ter na bolsa sempre, que é a régua, todo mundo já conhece. O 2 e o 3 são chamados de esquadros, certo? Eles podem nos auxiliar como a régua e podem nos auxiliar também para traçarmos triângulos ou quadriláteros. O instrumento 4 é o instrumento que nós usamos para trabalhar com ângulos. Ele é chamado de transferidor. Esse transferidor aí é um transferidor de meia volta. Ele tem a meia volta, o ângulo de 180 graus, e ele tem essa parte da régua, que é o suporte. Certo? E mais embaixo, vocês têm aí uma abertura. Veja aí, ó, a abertura de um ângulo. O compasso, que ele serve para a gente também traçar várias figuras geométricas. Então, se você abrir o compasso, de diferentes formas, você pode encontrar várias medidas de ângulo. Então, esses materiais vocês têm que ter disponível, certo? Dentro da bolsa, no estojo, para poder a gente trabalhar com as figuras geométricas planas. Régua, um par de esquadro, o transferidor, que pode ser de meia volta ou volta inteira, e o compasso.
ok? Então, nós temos aí várias opções. E na página 223, ele fala um pouco de o que é plano cartesiano, certo? Que a gente não vai ver agora, vamos ver um pouco mais na frente, o que é plano cartesiano, como é que vocês fazem. Então, é isso basicamente que vocês vão fazer na pesquisa. Então, vocês ficaram com a página 224, 225 e 226 para fazer em casa, que nós vamos corrigir na próxima aula. A atividade de vocês de casa de hoje vai ser a página 232. Casa, hoje, dia 27/11. Página 232. Na página 232, ele diz o seguinte: use o transferidor e determine a abertura dos ângulos em graus. Então, você vai usar o transferidor ângulo ABC. Então, você vai ver aí a figura que tem um ângulo ABC. É só botar o transferidor em cima e ver que número vai medir. Ele começa no 0 e tem a medida aí. Depois DEF, GHI, VUT, MLJ, PQN, QRS. Então, essa é a atividade de casa da página 232. Depois, vocês vão dar uma lida na página 237. Uma curiosidade sobre o Triângulo das Bermudas. Triângulo das Bermudas. Só como curiosidade para a gente debater em sala de aula. Então, tenham um bom final de semana e boa aula a todos. Não deixem de fazer as atividades. Até a próxima aula.